Muito obrigada. Bom, é sempre bom estar com o Borges, com o Madruga. Madruga que está lá no Rio, né? Eu preciso ir mais para o Rio, inclusive para visitar o Beto, que estava aqui, ficar mais um tempinho com eles. Mas agora a gente está começando no ar com a Bru. E o tema de hoje tá quente ali, tá fervendo. Já que a gente estava falando de mercado, Madruga também estava conversando sobre isso. Nós falamos sobre o SP500. Por que será que está tendo essa movimentação? Será que tem alguma coisa a ver com o debate de ontem, que foi um pouquinho, até que não foi tão acolorado assim, né? A gente não pode exagerar. Foi, acho que talvez até um pouco confuso. Então hoje eu trouxe o Beto para conversar comigo, porque o nosso programa vai ser o primeiro especial de eleições americanas, porque eu já tinha falado no programa passado que nós íamos começar a ficar monotemáticos, não é, Beto? Seja bem-vindo! Obrigado, e que tema divertido para a gente falar, porque com rede social é mais legal a eleição, né? A gente, assim, eleição e debates e tudo mais, existe uma grande pergunta que fica no ar, que é se o debate faz algum efeito. Não sei se já perguntaram isso para você, né? Porque a gente participa, a gente se diverte, a gente falava muito que o debate americano, acima de tudo, vai ser... Ele não faz muito preço para o Brasil, mas ele, acima de tudo, vai ser muito divertido. É uma coisa legal de se acompanhar. Você aprende muito, ao mesmo tempo que você se diverte. Principalmente agora que a gente não tem mais o Twitter, né? Então a gente precisa buscar outras formas de entretenimento que, ao mesmo tempo, combina pelo menos algum conteúdo que é interessante tanto para os Estados Unidos quanto para os paralelos que a gente tem no Brasil. Na verdade, o Brasil e os Estados Unidos, eles vivem fases muito parecidas em diversos aspectos, tanto econômicos quanto políticos. Está acontecendo, se a gente puxar alguns elementos de polarização, de gasto público, passando a dívida, assim, o gasto público americano, a dívida pública americana também batendo recordes, a dívida pública brasileira também tendo esse paralelo. Existem motivos para isso. A polarização política que acontece no Brasil também é parecido, não estou dizendo que é igual, mas é parecido. Então dá para você pegar o nível de rejeição dos candidatos, a idade dos candidatos avançada. Agora, obviamente, não tão mais, porque o último candidato estava quase caindo do palco. Então, assim, foi forçadamente retirado. Assim, precisamos chegar até esse momento para ter uma substituta, né, que mostrou, antes de botar a boca no microfone, que os polls já melhoraram, sabe? Só de você colocar uma pessoa mais jovem. Então, assim, é muito, como eu falei, é muito divertido. A gente vai tocar um pouco desses conteúdos aqui. Exatamente. E assim, só para trazer uma notícia não, só um recadinho. O Henrique comentou aqui, Beto, o SP500 afundou de vez. Pelo contrário, né? Só esse ano está crescendo 14%, mesmo com tudo acontecendo. Então, calma aí. A gente não pode começar a dar uma exagerada. A economia americana, apesar de estar mostrando aí, ela está sendo resiliente, né? Então, apesar de não ter iniciado ali o corte de juros, quando começar o corte de juros, se, né, os dados que estão vindo, eles estão vindo relativamente bons, né, Beto? Então, a gente tem que dar uma acalmada aí, porque afundado não tá, pelo contrário. A gente tem feito aqui mensalmente, inclusive, quais são os melhores resultados, e o Bitcoin, salvo engano, né, o hashtag, acho que a gente tinha comentado, e o S&P tem sido mês a mês, primeiro e segundo lugar ali brigando, né, Beto? Exato. E se você contar, principalmente, a renda fixa, os bonds americanos, essa perspectiva de queda de juros, por exemplo, os juros caiu tanto no juros futuro americano, não estou falando os juros que o Fed vai a público e anuncia, esse é os juros que a gente chama de juros spot. O juros futuro, ou seja, a perspectiva do que o Fed vai fazer no futuro, caiu muito, ou seja, está precificando níveis que beiram a recessão, né? Ou seja, o mercado está um pouco com medo da recessão, colocou um pouquinho da recessão no mapa, mesmo com ainda uma probabilidade muito pequena, e os juros refletem isso. Então, quem comprou títulos de renda fixa, por exemplo, no início do ano, aí, obviamente, vai depender do título, do prazo e tudo mais, mas muito provavelmente está ganhando mais de 10% somente este ano, tá? Em dólar, ou seja, você teve a alta do dólar mais 10%.
Então, para os bonds também foi muito bom. Eu lembro que você mesmo ventilou muito, você ampliou muito essa ideia de comprar bonds, pelo amor de Deus, dólar mais 6. Isso é melhor do que IPCA mais 6. Assim, você falou muito isso, não só no passado, como também ao longo do início do ano, e agora quem obedeceu isso está colhendo mais de 10% em dólar, ou seja, o dólar subiu de 5 para 5,5, 5,60, estamos falando aí de 20% mais ou menos de retorno em 2024, né? Então, fora a Bolsa, que subiu ali uns 14% também em dólar, né? Ou seja, a variação do dólar mais 14%. Pode até ser que feche no negativo em 2024, não importa. Se você pegar a Bolsa Brasileira, ela está no negativo há 3 anos também. Então, os small caps, então, mais ainda, que é outra oportunidade que a gente, caramba, cansa de falar como tem coisa barata no universo de small caps, né? Exato. Não, e em bons, inclusive, nós tivemos a gente sempre faz uma reunião de produtos, onde a gente conversa, cada área conversa ali sobre as oportunidades que tem de negócio. E ontem a gente estava falando exatamente sobre bonds. Na verdade, o JV, que está ali no dia a dia, na mesa internacional, ele comentou que vários clientes já estão dentro de um mês com retornos acima de 2,5%. Então, quer dizer, já está na hora, alguns, inclusive, de trocar, pegar aqueles bonds ainda com taxa alta, baratos, com uma taxa relativamente alta, para garantir rentabilidade. Bom, agora vamos falar sobre as eleições americanas, Beto, o assunto que a gente gosta muito, que a gente tem trocado muita figurinha. Eu vou trazer aqui, a gente já escreveu algumas coisas de manhã, né, tanto eu quanto você. Eu vim de Miami semana passada, inclusive eu assisti uma palestra de uma pessoa que fala muito sobre geopolítica. Ele trouxe bastante esse assunto, eu já tinha comentado, eu comentei ontem, comentei hoje numa pauta novamente, que o Trump estava muito com aquela estratégia que se eu não consigo convencer, eu vou confundir. Por quê? Porque o eleitor americano confuso, ele não vai votar. Não sei se vocês sabem, mas nas eleições americanas não é o número de votos que faz um presidente ganhar. Tá? É totalmente diferente. Então, dentro de um estado você tem os delegados. Então, vamos supor que um estado tem 50 delegados. Lá dentro, cada um tem que vencer um delegado. Se alguém ganhar 26 delegados, ganhou em 26 delegados e o outro 24, no estado inteiro, quem ganhou foi um só. Não importa, não vai importar o número de eleitores daqueles outros 24. Então, não é por número, é por delegados e, lógico, cada um tem o seu peso. Então, assim, é uma eleição um pouquinho diferenciada. Quanto menos pessoas, principalmente democratas ou aquelas intermediárias, votarem, pode ser até mais interessante, dependendo do estado, para o Trump ou para a Kamala. A Kamala também estava desenhando um pouquinho essa estratégia. Falando nisso, só que eu acho que ontem foi exatamente o contrário. O Trump se enrolou. Eu estava esperando que ele fosse um pouco mais inteligente. Eu achei, quando ele estava falando com o Biden, quando ele iniciou ali a campanha dele, não sei se você concorda, Beto, mas ele veio muito calmo. Ele estava com uma conversa muito polida. Eu pensei num primeiro momento, falei, acho que ele aprendeu que a agressividade da fala dele não vai levar ele a nenhum lugar, né? Ele começar a falar as besteiras que ele fala. Porém, estava errada, principalmente quando entrou a Kamala, ele mostrou, depois que aconteceu, enfim, aquele ataque a ele, né, que ele fala que ele quase morreu, enfim, passou o tiro ali na orelha dele, e que mudou do Biden para Kamala ali nos democratas, ele trouxe de volta aquela agressividade dele. Eu senti ele com o mesmo discurso de 2020, né? Então ali no agressivo, achando que aquilo ainda vai valer a pena, porque ele tá assim, já que o Biden errou, eu vou continuar dentro do mesmo discurso que eu vou ganhar, e ele acabou se confundindo com várias coisas. Então tem vários tópicos aqui que eu trouxe para a gente poder falar. Primeiro, nesse overview, o que você acha, né? Como que você acha que ele entrou? Como que você acha que ele tá? Eu quero falar sobre a agressividade. Na verdade, a agressividade foi feito, na verdade, uma pesquisa se isso de fato estava ajudando ele. Isso começou com a época da Hillary, tá? E, de fato, ele entendeu que prejudicou, ou seja, os republicanos entenderam, pelos polls que foram feitos, pelas pesquisas de opinião, entenderam que a agressividade estava prejudicando ele. Aí ele parou com essa agressividade, né? Principalmente, assim, vamos combinar, e uma reflexão que eu estava tendo ontem, depois do debate, vendo o debate na hora, ele falou, caramba, como ele pegou presas fáceis, né? Como a Hillary é ruim,
e como o Biden é ruim de debate, tá? E aí você pega a Kamala, que a gente não sabe nem se ela é boa. Na verdade, no relativo, é óbvio que ela é muito boa. No relativo, assim, comparando com a Hillary e comparando com o Biden, ela é muito boa. Mas a gente não sabe se ela, por exemplo, é melhor que a Tulsi, por exemplo, que é uma republicana também, ou que outros, que também é uma forte candidata, era uma forte candidata também a estar no lugar do Trump agora, mas você tem outros debatedores muito ferrenhos, inclusive, se você... Caramba, o pré-debate é demais, porque você tem praticamente 1 hora de pré-debate com o... Eu assisti pela ABC, né? Eu assisti pela... Não, desculpa. Eu assisti pela Bloomberg. Mas o transmissor oficial foi a ABC, então os repórteres da ABC entrevistavam essas pessoas, muitos, sei lá, o senador da Flórida, o governador de Massachusetts e tudo mais, e como eles são bons também, assim, você percebe que os repórteres faziam perguntas incisivas, assim, acusatórias, e aí eles se colocavam numa posição de debatedores também, ou seja, foi 1 hora conhecendo um pouco dos governors, assim, dos estados, ou, obviamente uns defendendo o Trump, outros defendendo a Kamala, mas tem muita gente boa, sabe? E você colocar a Kamala, talvez ela nem seja melhor, talvez tenha muita gente melhor que a Kamala, mas ela pareceu ser muito boa, até pelo passado dela de promotora. Aliás, o discurso dela foi um discurso de promotora, né, desde o início. Mas aí o Trump, mas voltando à agressividade, o Trump parou com a agressividade, mas ele não conseguiu evitar isso ontem, porque a própria Kamala que provocou isso. Então, a partir do momento que ele se sentiu, aí sim, um bom debatedor, né, com uma pessoa boa, aí ele voltou àquele Trump antigo, né? E isso pode dificultar, né, para ele, assim. Eu ainda não vi, eu tô querendo ver os próximos dados, eu vi ali um gráfico que foi realmente positivo para ela, e ela foi bem, ela se manteve firme. Algumas coisinhas ali ela se confundiu, mas eu acho que, eu li inclusive um artigo, né, o Trump foi com 3 coisas, principalmente confundir ela, não ser agressiva, ele conseguiu cumprir uma só, e falar um pouco mais sobre as políticas econômicas, e ela foi com 3 questões ali, e ela conseguiu executar efetivamente tudo isso. O Trump não. Então vamos dividir aqui, vamos dividir nos 4 tópicos aqui, os principais. Primeiro, economia e inflação. A Kamala, ela falou, ela defendeu o governo Biden, destacando os números de recuperação econômica e queda no desemprego. Ela reforçou que políticas voltadas para o crescimento sustentável estão funcionando. Já o Trump está argumentando que a economia estava melhor sob seu governo, mas se desviou na hora de discutir sobre comícios e eventos passados, falhando em abordar diretamente soluções para os problemas atuais. Uma das grandes preocupações e problemas atuais que eu não vi em ambos, né? Cada um está falando muito sobre a questão do que vai fazer, o que não vai fazer. Então, o Trump muito desenhado ali para diminuir os impostos sobre as empresas, né? E a Kamala falando muito em projetos sociais. Ambos vão estar ali em déficit, só que a Kamala menos do que os projetos do Trump. O Trump é muito um projeto de curto prazo, mas que pode ocasionar uma inflação de longo prazo, da Kamala um pouco menos, mas não vi nenhum dos dois preocupados com o status agora do déficit fiscal. O que você acha? Pois é, eleição geralmente não, a pauta fiscal não entra, esse é o ponto. Então, o Trump, ele tem uma política um pouco não ortodoxa de protecionismo, um pouco, não vou dizer extremo, mas vou dizer de um protecionismo bem acima do que se acredita. Assim, não sou contra protecionismo. Na verdade, em algumas indústrias, em alguns setores, principalmente quando você tem do outro lado um competidor subsidiando, fazendo dumping, também com protecionismo, você não pode simplesmente liberar as fronteiras e deixar esse produto entrar. E, obviamente, o Brasil é um exemplo do que está acontecendo agora. De novo, aqueles paralelos do Brasil, né? Quando você coloca a taxa das blusinhas, né? Somente com o e-commerce, assim, se você tem a capacidade de produzir em casa, um grau de protecionismo assim, temporário pode, e principalmente o protecionismo acaba sendo uma arma para você sentar na mesa com o teu parceiro comercial e negociar, e aí sim você abre as fronteiras. A Câmara até
colocou isso em questão. Mas o o Trump, ele vai financiar esse corte de impostos, segundo ele, com tarifas. Inclusive tarifas bizarras, assim, que ele chega e fala em 60% dos produtos chineses, ou seja, praticamente inviabilizando a entrada do produto chinês nos Estados Unidos. Tem coisa que faz sentido? Para alguns produtos provavelmente deve ter, mas tem outras tecnologias desenvolvidas pelo parceiro que acaba sendo assim, ruim isso. Na verdade, você vai aumentar o preço para todo mundo dos produtos. E ele fala em 60% de produtos chineses e 20% de todos os produtos que vêm de fora. Por isso que a gente falou muito, assim, se pegar a Gerdau, por exemplo, ela sobe muito quando o Trump assume uma liderança ali e o Biden estava praticamente decretada a derrota antes da Câmara, a Gerdau sobe muito porque a gente sabe que a Gerdau tem uma fábrica nos Estados Unidos. Então, só um exemplo, entendeu? Então, a Câmara não. A Câmara ela é um pouco mais do mesmo, obviamente, de reduzir impostos onde tem que ser reduzido, mas, de fato, ninguém endereçou a questão do déficit público que está nas suas máximas recordes em relação ao PIB. Exato. E, inclusive, o Trump, nesse meio tempo, antes do debate, graças a Deus, eu acho que eu pelo menos não escutei ele falar isso ontem, ele deu uma pincelada de querer, talvez, intervir no Banco Central, mas acho que ele deve ter, né, colocado o pezinho um pouquinho atrás em relação a isso. E a Câmara, eu não vi ela falando muito profundamente, porque ela veio com aquele discurso muito desenhado ali naquela parte de saúde e do Obamacare. O Obamacare foi praticamente um peso absurdo, né, para os gastos o gasto americano. O que você acha? Por que eles realmente assim não comentaram? São duas coisas que eles estavam levando muito em consideração. Eles estavam olhando, né, a Câmara estava falando muito sobre isso por conta da questão da saúde que estão os americanos e o quanto isso está caro, né, principalmente os seguros. E o Trump nessa questão, será que ele comentou sobre a intervenção do Banco Central lá atrás, porque ele já sabe que o que ele está levando vai levar no longo prazo a um déficit fiscal muito maior? Caiu uma boa parte da pergunta, a live caiu. Quer dizer, sua janelinha caiu, mas eu entendi rapidinho do Obamacare, não foi isso? Isso. A Câmara e o Obamacare, porque ela está com um projeto muito parecido. E foi um buraco ali, né, para as contas americanas. Pois é, o Obamacare é uma grande questão. Ela é uma política popular, no sentido, assim, obviamente, alguns republicanos não gostam do Obamacare, do Medicare depois, né? Mas, basicamente, é um sistema de saúde pública, também com parcerias privadas e tudo mais. Mas aí também, o Trump também deu continuidade a uma espécie de Medicare também, no mesmo formato. Já é um consenso da população americana de que algum tipo de sistema de saúde público tem que existir nos Estados Unidos. Você tem outros modelos assim, os Estados Unidos é um país diferente, é um país mais parecido até com o Brasil, nesse sentido, pelo número de habitantes. É mais fácil você ter um sistema de saúde público na França do que, por exemplo, em países que têm mais de 200 milhões de habitantes, como o Brasil e como os Estados Unidos. Então, é sempre um tema controverso. Gasta-se muito, muito, muito dinheiro. Não tem como negar isso, mas e aí foi perguntado qual é o plano do Trump, e foi exatamente aí que o Trump escorregou. Aquele Trump freestyle, né, que a gente fala, ele não veio com plano. Ele falou, eu tenho a concept of a plan, eu tenho um conceito de um plano, mas eu ainda não sou presidente. Então, como assim? Eu acho que é aí que ficou... Esse foi um daqueles escorregões que foram apontados como um escorregão assim, de destaque no debate ontem, quando o próprio repórter Dave Muir, se eu não me engano, questiona, então qual é o seu plano? Ele falou, eu tenho um conceito de plano, mas eu não sei porque eu ainda não sou presidente. Então isso foi uma resposta que ficou estranha. E aí ele não teve a oportunidade justamente de bater no ponto que aí ele poderia até sair bem, né? Exatamente. Bom, sobre economia é isso. Vamos para o próximo tópico que também é muito polêmico. Imigração.
Imigração é um tema, é aquele calcanhar de Aquiles nos Estados Unidos, né? Teve até aqui uma manchete: Trump volta com dados distorcidos sobre imigração. Harris coloca o dedo na ferida das separações de família. Então, a Harris, ela criticou duramente as políticas imigratórias de Trump, especialmente as separações de família na fronteira. Ela prometeu uma abordagem mais humanitária e racional. O Trump, ele recorreu às retóricas sobre invasão e dados distorcidos, que foram prontamente questionados pelos moderadores. Ele não trouxe soluções concretas para a crise atual. Bom, ele está preso naquele Trump de 2020, né? Aquela ideia do Muro do México, até que agora ele não está falando muito sobre isso. E tem que tomar cuidado, né, no assunto imigração, porque assim, os Estados Unidos é um país de imigrantes. Inclusive, quando a gente faz uma palestra, não só a gente, mas existem outras pessoas aqui, parceiros nossos também faz palestra de como investir no exterior. Um dos pontos que a gente traz dos Estados Unidos é o quanto ele é globalizado e o quanto os imigrantes têm um poder muito grande. Grandes CEOs de várias empresas que a gente conhece, né, eles são imigrantes. Né? Então, nós temos cabeças imigrantes lá. Então, tem que ter um determinado cuidado quando a gente fala disso dentro dos Estados Unidos. Porque você tem, lógico, são famílias que vieram antes ou famílias que vieram depois, mas muitas que, Índia, China, não só México, acho que ele fica batendo muito nessa tecla do México, mas a gente precisa falar sobre o conceito migratório no geral. O que você acha? Eu acho que a Harris ela se saiu melhor. Ela não é só uma questão humanitária e social. Tem que tomar muito cuidado, lógico, com essas imigrações, porque vide a Califórnia, né, como que tá. A gente também não pode deixar entrar muita gente. Tem que facilitar de certa forma, mas não tão assim. Acho que precisa de outras políticas, principalmente estaduais, em volta para que não gere um desemprego. Mas eu acho que ela foi muito mais racional nesse sentido. Ela conseguiu ponderar, e o Trump ele ficou estacionado naquele extremismo de 2020. O que você acha, Beto? Eu concordo, e ela justamente jogou esse extremismo de volta para ele, né? Citando Jacksonville, citando Exato. o Project 2025. Ela jogou, porque assim, vamos lá, aqui é onde, aqui, cara, assim, era onde exatamente o Trump deveria monetizar em cima da Câmara, na verdade, porque a Câmara, ela realmente ela é vista, aí de novo, na pesquisa de opinião, ela é vista como culpada pelo processo migratório que os Estados Unidos que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 2 anos. Ela é vista mais como culpada do que o próprio Biden. Então, assim, não é que ela não mudou, de verdade, assim, não mudou nada em relação à política democrata de imigração. Obviamente, não é que nenhum país quer, o país quer ou não quer imigrante, né? Todo país quer imigrante, só que os imigrantes têm que ser de países ricos, né? Essa que é o que o americano quer. Mas a imigração ela é uma dor muito grande para o americano, né? O americano que já está no país há muito tempo, o americano, principalmente o americano republicano, ele não quer imigração. Então, o Trump poderia trazer essa dor e monetizar em cima disso. Ele não conseguiu fazer isso. Por que ele não conseguiu? Na verdade, porque a Câmara devolveu para cima dele. Vamos lá. Os democratas têm a mesma política de imigração também do que os republicanos pré-Trump, né? Não mudou muito, mas a imigração disparou também por fatores externos. Então você teve muito desastre natural, muita guerra, principalmente nos países árabes. Você teve muita instabilidade política. E aí, obviamente, isso acaba acontecendo nos países mais pobres. Então, quando você tem uma imigração desse tipo de imigração, isso acaba sendo uma dor no americano, porque a inflação aumenta, ou seja, você tem mais gente chegando, consumindo o mesmo número de oferta, e você tem também pessoas supostamente se ofertando para o mercado de trabalho com um salário muito mais competitivo, mais barato. Então, para o americano, se ele perde um emprego, ou se ele está desempregado, a culpa é do imigrante, que faz a mesma coisa que ele faz mais barato. Então, mas aí o Trump falou que ela vai abrir todas as fronteiras, chamou ela de comrade, né? Ele comum ele chamar ela de marxista, de comrade, fala que o pai dele é um marxista. E aí, só que aí a Câmara devolveu, citando Jacksonville, que foi um protesto no início do ano, acho que do primeiro governo Trump, foi um protesto bastante ariano, em que, assim,
se provocou ali músicas racistas, e aí na hora que foram questionar o Trump ele fez ele foi morno assim nas críticas, né? Então ela conseguiu devolver isso bem. E eu acho que é isso, assim, ele chama, é engraçado que o Trump não chama de imigrante, ele nem sempre chama de imigrante, ele vai alternando imigrante e traficante, né? Então, quando ele chama imigrante de traficante e stripper, né? Então, quando ele fala, tá entrando muito imigrante, ele não fala isso, ele fala, tá entrando muito stripper e traficante. E aí, aquela escorregada do Cats and Dogs, né? Que ficou engraçado, mais engraçado ainda, quando a Taylor Swift postou uma foto depois segurando um gato, né? Foi uma coincidência. Na verdade, ela não postou o gato por conta dessa frase do Trump. Não foi isso. Ela postou por causa de uma outra frase que tem outro assunto do J.D. Vance, né? Mas, enfim, aí acabaram associando o gato que a Taylor Swift estava segurando com apoio a Harris, né? Assim, não, eu não comi meu gato, sabe? Uma coisa assim. Eu voto na Câmara. Então ficou uma coisa, um meme, assim. A Taylor Swift, até nas eleições americanas, ela consegue criar uma moda, uma regra, uma fofoca. É incrível, ela movimenta o mundo. A respeito da imigração, eu trabalhei um tempo com imigração de investimento. Né? Então, assim, o investimento migratório, onde a pessoa investe dentro dos Estados Unidos e a família dela pode imigrar para lá dentro de um determinado tempo. E não só esse, conheci outros tipos de investimento. Eu acho que a principal diferença é como a Kamala, ela vê a imigração americana e como o Trump vê. Tanto que se tem dados, existem vistos específicos chamados EB1 e EB2, por exemplo. O EB1 são para pessoas excepcionais. Então, você pode fazer, por exemplo, uma petição ali, entrar, se você for uma pessoa excepcional dentro da sua área, você tem vários artigos internacionais e tudo mais, e você conseguir comprovar que os Estados Unidos precisa de você, você consegue um green card. No mesmo caso, o EB2, que ele tem algumas considerações assim, ele tem alguns requisitos a menos. Se você pega esses números de visto, que são muitas solicitações, inclusive de brasileiros por ano para lá, quando você tem um democrata, é muito reprovado. A política de imigração, a USCIS, que aprova esse tipo de visto, é muito negado, que são pessoas qualificadas. Já o Trump, ele enxerga o imigrante, né? Então ele fala imigrante, não é essa pessoa qualificada, pelo contrário. Ele aprova muito mais esse tipo de visto, ele quer as pessoas cabeça trabalhando dentro dos Estados Unidos, ele quer o melhor, o imigrante melhor, mas ele pensa no imigrante mesmo, que é o mexicano. É aquele que vai dar muito mais custo social para ele. Eu acho que tem uma visão de o que é imigração também diferente. Né, Beto? Exato, e assim, voltando aqui no Project 2025, né, que a Câmara diversas vezes jogou em cima no colo dele, que foi um projeto que ele mesmo veio, assim, reforçou que ele não tem nada a ver com isso, falou que em alguns casos nem leu direito, mas é um projeto de ultraconservadorismo que também assim, quase como uma teoria da conspiração de um projeto que chama 2025 por conta do ano, que assim, com medidas bem extremistas em relação ao que fazer se o Trump viesse a ser eleito. E numa dessas medidas, assim, é quase que um pacotão de medidas, são medidas muito agressivas com os imigrantes, inclusive com os imigrantes legalizados nos Estados Unidos, eles teriam um certo tempo para serem expulsos, inclusive das suas empresas, das suas casas e tudo mais. Então, é um projeto que foi feito ali por alguns ex-membros do Partido Republicano de extrema direita, aí também, obviamente, a gente sabe que o Trump não tem a ver, mas o ponto o próprio Trump fala isso, o ponto em muitas ocasiões, ele vem a público para tentar se afastar de alguns casos, por exemplo, Jacksonville, aquela invasão ao Capitólio, e agora ao projeto Project 2025. Então, é verdade que ele nega a participação, mas assim, a Câmara consegue, de alguma forma, trazer para esses fatos uma associação ao Trump, né?
e aí ela consegue criar uma rejeição em cima do candidato em relação a propostas que também são muito extremistas. Algumas pessoas têm medo, né? Então, é isso, assim, eu acho que ela cita lá na Filadélfia, eu estou aqui na Pensilvânia, que tem, ela fala o número de imigrantes da Pensilvânia, e aí ela consegue justamente isso que você está falando, ou seja, de novo, um tema que era para o Trump, tipo, crescer no debate. E não, mas eu essa acho que hora tem ele se 3 perdeu temas que ele era para muito. crescer no debate, né? No tema de imigração, no tema da economia e no tema da geopolítica. São 3 temas que era para o Trump crescer no debate. Era para a gente ver que nem jogo de futebol, o time quase fazendo gol, para quem acompanha os aplicativos, chegando perto de fazer o gol, sabe? E eles não aprofundaram muito geopolítica, é exatamente isso. E quando ela falou sobre essa questão da Pensilvânia, eu estava até rindo, eu estava olhando, porque ele começou a falar sobre os imigrantes estão comendo cachorro, as crianças. Eu falei, gente, mas ele começou a viajar, ele começou a olhar, eu falei assim, não é possível, ele se perdeu. Ali teve ali uns 5 minutos que ele se perdeu. E ela dava risada da cara dele e eu falava, não é possível. Ele perdeu totalmente o controle. Ele perdeu o controle também na outra pauta que a gente vai falar, que daí por último a gente fala sobre a geopolítica, porque eu acho que eles não aprofundaram o suficiente e a gente está com problemas geopolíticos gigantescos, né? Nos últimos tempos, a relação, inclusive um tema polêmico aqui no Brasil, não só no Brasil, mas eu acho que em vários lugares, o aborto e os direitos reprodutivos foi muito pontuado, eles ficaram muito tempo falando disso, né? Foi uma pauta bem forte. A Harris, ela defendeu o direito do aborto com força e o Trump se esquivou. Então, assim, tinha horas que parecia que ele era contra, tinha horas que parecia que era a favor, daí ele até falou que, não, eu não sou tão contra, ficou um pouco confuso, eu não sei se ele não quis se posicionar, se foi uma estratégia dele não se posicionar, ou ele mesmo ficou em dúvida se seria bom para ele se posicionar a favor ou contra. O que você acha, Beto? Foi exatamente isso. E a forma como isso aconteceu foi o seguinte, ele reiterou a opinião bem parecida com a opinião da Câmara no início, falou que ele era a favor das medidas das medidas atuais até, que agora se passou pelos estados, né? Mas ele, na hora que ele foi questionado se ele faria um veto, né? Se chegasse, por exemplo, se os estados aprovassem, os próximos estados que aprovassem as regras para aborto, que são dos Estados Unidos, ele ia vetar. E aí ele falou, não preciso responder essa pergunta, porque isso agora é de autonomia dos estados. Mas aí a própria Câmara falou, responde a pergunta, se, porque o repórter ele perguntou se, ele não perguntou você vai vetar, ele falou, se isso chegasse na sua mesa, você vetaria? E aí ele falou, eu não preciso vetar, porque isso não vai chegar, eu não preciso responder essa pergunta, porque isso agora é de autonomia dos estados, é verdade e tudo mais, mas era uma oportunidade ali, por exemplo, o eleitor, por mais que a gente saiba que algumas atribuições são dos estados, a gente quer ver a opinião do presidenciável em relação a certos temas ideológicos, né? E era a oportunidade dele também, de novo, trazer aquilo que ele já trouxe em outros debates em relação... e aí, obviamente, aí a Câmara cresceu, tá? Aí ela cresce contando casos, aí sim, casos, ela traz com cases humanizados, né? Da mãe que tem o parto fora do hospital, no parking lot, né? No estacionamento do hospital, o hospital não quer receber ela com medo de ser preso, com medo do médico com medo de ser preso, das pessoas que viajam para outros estados porque tem o seu direito ao e aí ele fala também, e aí ele começa com aquele Trump factoides, assim, de que as pessoas estão assassinando bebês. Que vai começar a assassinar com 9 meses. Pois é. E aí eu acho que ele perde. De novo, a questão do aborto é uma questão muito delicada nos Estados Unidos, então era o momento dele colocar ali a posição dele. E aí tem o fato da Kamala ser mulher, que eu acho que também faz diferença, né? Você tem mais lugar de fala, né? Então, assim, é diferente do Biden defendendo o aborto, sabe?
Então, ela coloca de uma forma um pouco mais incisiva essa questão na mesa, e aí ela sai melhor nesse tema, né? Principalmente quando ela coloca casos clínicos, né? Casos que estão acontecendo, assim, não é que... Né? Casos que estão acontecendo nos Estados Unidos e pessoas que não vão deixar de abortar, né? As pessoas vão viajar a outros estados, só está aumentando o sofrimento dessas pessoas. Enfim, não quero me posicionar aqui, porque é um tema muito complexo mesmo, sabe? Complexo, polêmico, mas meu marido, ele é advogado, daí ele vê muito essas questões de política pública. O que ele fala é que tem muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque a proibição cria um novo mercado e, pior, clandestino, porque existem coisas como abortos que não vão deixar de existir. E daí o ponto é como você legaliza, não mexendo com tudo, e que não vire um mercado clandestino. Né? Então é complicado, é um tema muito polêmico. Eu, inclusive, coloquei no meu Instagram ontem se as pessoas eram contra, a favor, e algumas escreveram para mim, mesmo não só votando. Até agora, ó, já tem mais de 348 votos. 74% diz que é a favor, 26% contra. Então, quer dizer, é difícil. E cada um vai ter os seus pontos ali. E a gente nunca vai estar na situação daquela mãe que vai fazer isso, mas realmente. E aqui no Brasil também é um tema, né, que está sendo muito falado. Inclusive em relação às penas de quem, em relação a isso, né? Isso daqui há poucos meses atrás foi bastante falado. Agora, por último, eu até ia falar ali do ataque ao Capitólio, as eleições de 2020, mas a gente ficaria um pouco mais no mesmo. Eu queria trazer o finalzinho um tema pouco falado, eu achei pouco aprofundado, na verdade. A Harris, ela chegou a pontuar ali, falando um pouquinho por que o Trump acharia que, né, que com ele não existisse essas coisas, que ela ia conseguir ser amiguinho do Putin para poder terminar essas coisas. Mas, assim, não vi aprofundar na questão geopolítica. Como que você enxergou a geopolítica ali? Que seria um ponto muito forte, é uma preocupação mundial. A gente está falando ali do mundo todo olhando, talvez por uma Terceira Guerra Mundial que todo mundo fala, né? Principalmente, e hoje é um dia super delicado para falar sobre isso, que inclusive faz 23 anos do ataque de 11 de setembro. Então, quer dizer, são momentos delicados, né? São coisas que afetam o mundo inteiro. O que você acha dos pontos geopolíticos? Não vi eles aprofundarem muito. O Trump, ele falou um pouquinho no começo, né? Porque eu acho que essa pauta do Putin estava muito em alta e cada vez mais eles estão deixando de lado. Por que será, Beto? Eu não sei, mas na verdade era um dos temas principais, principalmente porque presidenciáveis hoje, né, lidam, na maioria dos casos, com questões geopolíticas. Mas é diferente de Brasil. Questões geopolíticas no Brasil, isso geralmente é o ministro de Relações Exteriores, né? Enquanto o presidente lida mais com questões fiscais, de Congresso e tudo mais. Nos Estados Unidos, os presidentes, eles não lidam tanto com questões de Congresso. Eles são mais... Como o próprio Lula, o presidente Lula diz, eles são mais diplomatas, né? Ficam viajando mais. O Lula até falou, quando ele estava fazendo campanha, num jantar para poucas pessoas, que depois também, obviamente, o Bolsonaro também fez o mesmo. O Lula falou, se vocês me elegerem, eu vou ser a rainha da Inglaterra. Né? Significa dizer que eu não vou me meter no Congresso. Eu vou ficar viajando, que é o que eu sei fazer, na verdade. Fazer política. Exato. E o presidente americano, geralmente, ele tem um pouco dessa coisa de rainha da Inglaterra, assim, de viajar muito e de dialogar muito, né? É um trabalho de diplomacia. Mas o que aconteceu ali na geopolítica? Outro tema que o Trump poderia muito capitalizar em cima da Câmara, porque o governo democrata, né, ele teve algumas falhas geopolíticas ali, intencionais ou não, né? Vamos lá. Você teve primeiro que ele trouxe no debate aquela saída um pouco desastrada do Afeganistão, uma saída quase que não precisava assim ser daquela forma. Assim, você teve ali o Talibã também assumindo alguns postos que os Estados Unidos, de novo, voltando à questão do 11 de setembro, assim, foi uma saída desastrada, né? Você teve aquelas mesmas pessoas que a gente tentou tirar, implementar lá uma espécie de uma democracia árabe,
e não conseguiu, sai todo mundo, o Talibã volta para o poder no Afeganistão, né? Uhum. E aí a Kamala falou, poxa, mas a gente estava gastando 300 milhões de dólares por mês naquilo, assim, era uma vontade do americano não participar disso mais, né? Assim, a opinião pública já estava desaprovando há muito tempo aquela ocupação, como alguns chamavam, né? Mas aí ela devolve nesse montante. Aí, o que acontece? O Trump acusa a Kamala de negociar com Putin. Uma coisa que ficou estranha. E aí aí ela responde da seguinte forma: ela falou, lembra aquilo que eu falei no início do debate? Eu falei que vocês iam vir. Aí ela consegue conduzir o debate. Ela falou, lembra aquilo que eu falei no início do debate? Hoje vocês vão ouvir muitas mentiras. Ela fala, então, essa é uma delas. Eu não sentei com Putin. Na verdade, ela contou de 3 reuniões que ela teve com o presidente da Ucrânia. E aí o Trump responde, falou, você teve as 3 reuniões e mesmo assim você não conseguiu evitar, né, a guerra. E aí enfim, aí fica esse debate. Qual é o ponto? Assim, a Kamala acusa o Trump de não respeitar, de se aliar a ditadores, né? Tipo Putin, o Viktor Orbán, o presidente da Hungria. Assim, olha esse candidato, é um candidato amigo dos grandes ditadores. E é um candidato que não respeita a OTAN. Na verdade, ela se colocou numa posição de quem são os nossos verdadeiros parceiros. O nosso verdadeiro parceiro é a OTAN. Então a gente tem que ser aliado da OTAN. E aí ele coloca o Trump como um amigo do Putin. Aí o Trump responde, fala, olha, mas do outro lado tem uma bomba atômica. Assim, então vocês têm que tomar cuidado com isso também. Então ficou essa coisa, ou seja, assim, a Câmara conseguiu se desviar. Aí, o mais importante, o financiamento, assim o Trump chamou, o financiamento que foi dado por Oriente Médio, em especial por o Irã, durante todo esse tempo. Na verdade, isso foi muito, quer dizer, se revelou este ano, principalmente, um financiamento muito desastrado, assim, financiamento usando as palavras do Trump, não foi um financiamento, não se dá dinheiro assim para qualquer país. Mas, de fato, foi uma política que deu errado no governo democrata, pelo Biden, deu errado. E o Trump poderia crescer em cima disso, porque hoje o Irã é um inimigo de Israel, é um inimigo dos Estados Unidos, e toda aquela aproximação com o Irã, no intuito de diminuir, no intuito do acordo anti-míssil nuclear que o Irã estava desenvolvendo, ou talvez ainda esteja, todo aquele, muito criticado pelo Netanyahu até, né? Enfim, aquilo deu errado. Hoje você vê o Irã assim, promovendo a guerra do Hamas e você vê o Irã distribuindo foguete para cima de Israel. Então, claramente, os democratas perderam nesse tema. E o Trump, na minha opinião, não conseguiu trazer isso para a mesa. Ele tentou, é verdade, mas aí ela se esquivou. Aí foi um momento onde ela conseguiu se esquivar, mas ela não se defendeu. Ela simplesmente acusou o Trump de amigo de ditador, mas ela não respondeu essa questão. E aí que talvez tenha sido a habilidade dela no debate. Em vez dela ficar na defensiva, ela se esquiva da pergunta e ela acusa o Trump de outro... E contra-ataca com outro tema que é geopolítico, mas é outro tema, né? E ele mostrou um estado emocional mais fragilizado porque ele se descontrolou, né? Foi na somatória ali. Um ponto interessante é que, historicamente, então as pessoas imaginam assim, mas historicamente, governos democratas gastam muito mais nessas corridas armamentistas do que os republicanos. Os republicanos, eles gastam menos, é que eles fazem mais barulho, porque eles gastam menos, vão lá e matam, né? Então a gente tem ali uma linha um pouquinho diferente. Mas, historicamente, os democratas, eles dão mais esse auxílio, vamos dizer, financiamento, auxílio, eles apoiam um pouco mais. Isso porque também existe, inclusive eu já gravei uma vez sobre isso, e a gente pode falar sobre isso, existe uma teoria da conspiração que enquanto houver guerra, os Estados Unidos estão ganhando dinheiro. Existe.
que é o país das guerras. Então, seria um tema muito profundo. Eu gosto muito, né? Então, seria um tema muito legal e deveria ter sido, eu acho que é o calor do momento, é o que a gente mais está tentando. Tudo bem que não se fala tanto, né? Hoje está se falando muito menos de Ucrânia, Rússia, um pouco menos também de Israel, assim, pelo menos a gente não vê diariamente, né, aquele barulho um pouco maior, mas assim, estão acontecendo esses conflitos, eles não foram solucionados e eles podem virar uma coisa muito maior, China muito quieta, tem o problema do Taiwan, então quer dizer, a gente ficou com um monte de problema ali geopolítico em aberto e nenhum dos dois se posicionaram. Isso é bem complicado, eu acho que isso é uma preocupação maior porque não interfere só os Estados Unidos. Ah, mas por que os Estados Unidos? Porque até essa questão da OTAN, que ela falou, quem são os nossos aliados, se a gente jogar no papel ali, né, a OTAN apesar de terem aliados, o principal interesse vai ser o americano, que vai prevalecer. Não tem jeito. O americano junto com a União Europeia, né? Então os pesos ali são muito grandes. Outros que estão ali é só para fazer a festa, literalmente. Bom, algumas considerações finais, Beto, que você tem sobre esse debate, o que a gente pode esperar aí? Eleições dia 5 de novembro, então a gente ainda vai ter muita coisa para falar sobre isso. Pois é, Bruna. E vai ser... assim, muita coisa vai acontecer ainda. Pode ser, eu não sei se esse vai ser o último debate, pode ser que tenha mais um, ainda, assim, o Trump tem que, provavelmente a Câmara vai chamar de novo. Eu acho o seguinte, que debate faz diferença hoje, cada vez mais. Eu acho que há 20 anos atrás o debate não fazia tanta diferença. Eu acho que hoje você tem 150 milhões de contas de Instagram só nos Estados Unidos. Então, assim, não é o debate em si, né? Não é o que aconteceu ontem por volta de 8 horas do horário local lá deles, mas é o que reverbera depois nas redes sociais. Então, hoje faz diferença o debate. E o debate é bom para a Câmara, mais do que para o Trump, porque a Câmara ainda é uma candidata desconhecida. Então, quanto mais ela buscar essa exposição, pelo que a gente está vendo, talvez seja melhor para ela melhorar nos polls. Hoje ainda o Trump está na frente pela última pesquisa. Né? Vamos ver como pesquisa nos Estados Unidos é mais difícil, como você falou. Mas a Câmara ela precisa estar uns 4, 5 pontos na pesquisa no poll geral, né? Que são nessas pesquisas gerais, para entender se nos swing states ela vai conseguir alguma coisa. Então, assim, a gente pode saber se a Câmara vai ganhar se ela tiver acima de 5, 6 pontos percentuais a mais do que o Trump na pesquisa do voto popular. Esse é o primeiro ponto. Tem o ponto do fracking, que eu achei, assim, eu não vi ninguém falar na mídia. Quer dizer, eu vi isso ser citado no debate ontem. O fracking é o gás natural, assim, eu vou resumir, é uma espécie de pré-sal do gás natural, de você buscar gás em níveis do solo bem mais profundos do que se faz hoje em dia. E o fracking, ele é outra polêmica. O fracking no Brasil é proibido. E aí, o que eu achei impressionante foram os dois, e nos Estados Unidos também é uma polêmica, mas o que eu achei impressionante foi os dois brigando, e aí o Trump ganha, né? Os dois brigando para ver quem é mais a favor do fracking. Porque, na verdade, a gente sabe que a Câmara era contra. E os democratas têm por conta de questões de ESG, né? Por conta de questões climáticas em relação ao dano que isso pode causar para o meio ambiente. E aí os dois ali, obviamente, me surpreendeu a Câmara defender o fracking, mas obviamente o Trump ganha nessa. Falou, cara, o que essa mulher está falando? Até há pouco tempo atrás ela era contra, eu defendo isso há anos, assim. E eles têm um lema até que it's not about transition, it's about addition, né? O lema de alguns republicanos do tipo, a gente não está preocupado com a transição energética, a gente está preocupado com a adição energética, a gente precisa de mais energia. E essa energia é o que vai nos colocar... Aí é uma questão geopolítica. É a energia que a gente precisa para dar suporte à inteligência artificial. Que os chineses estão ameaçando. Então, e aí ela comprou, obviamente, esse debate, e agora ela também está defendendo o fracking.
Eu acho que é isso. Quanto tempo a gente tem? Eu poderia ficar falando aqui durante bastante tempo. A gente tá indo pro final já. Olha, eu tô quase derrubando aqui tudo. Encostei atrás. Não, esse tema energia ele é interessante porque a gente está falando como se fosse do segundo petróleo, né? Eu lembro quando eu estava falando do lítio, que a gente está falando sobre autonomia, que tem muita gente de olho nas reservas, inclusive no Brasil, ainda é um tema polêmico, é uma das commodities, mas eles estão buscando aí o petróleo branco, né? Que eles falam, porque tem o petróleo. Quem é dono do petróleo? Lá atrás, né? Quem foi o dono do petróleo, quem era ali, possuía tudo aquilo, que hoje está um pouco mais, vamos dizer, diversificado, né? Outros países também têm, mas quem é dono daquilo é praticamente o dono do mundo, né? Então, é uma preocupação. Então, imagina, quem vai ser esse próximo dono do mundo? E qual vai ser essa commodity? Então, tem essa daí pré-sal, tem ali o lítio para os carros autônomos, enfim, tem outras ali que estão surgindo também e que está todo mundo observando, né? Pois é, e você vê, a corrida tem que ver se ela é realmente pela inteligência artificial ou se ela é uma corrida pela energia barata, porque o que te dá competitividade global é energia barata. Né? O que vai ser feito com essa energia barata? Pô, olha o caso da Europa, sabe? Olha como a Rússia está importante no contexto geopolítico em fornecer essa energia, e aí eles colocaram isso na mesa também, né? Que a Câmara cortou lá um dos canais de gás natural que ia da Rússia para a Europa. Então, acho que a corrida é um pouco essa. Eu acho o seguinte, vamos ver como é que isso vai repercutir nos próximos... assim, a Câmara, como eu falei, ela tem ainda um dos piores números entre alguns eleitorados que tradicionalmente são eleitorados democratas. Então, por exemplo, entre os negros, ela tem 78% de aprovação. Isso geralmente beira os 90%. Ainda um pouco da época do Trump, né, do Obama. Os latinos e as mulheres, por exemplo, ela ainda está com uma popularidade baixa, bem mais alta do que o Trump, mas ainda está com uma popularidade baixa em relação ao Biden, até. Então a gente tem que ver. O que eu fico feliz, na verdade, eu sou a favor da renovação política. Eu não acho que era para estar o Trump lá, nem eu acho que era para estar o Biden lá. É uma pena, de novo, trazendo aqui o início da nossa conversa, é uma pena que essa reposição, vamos colocar dessa forma... Eu queria o Kennedy Jr. Tenha sido feita de uma forma tão dramática, né? Você precisou de um presidente que não conseguiu, assim, com uma postura de falha cognitiva no debate para ele ser substituído. Assim, até que ponto a gente vai precisar chegar para substituir essas pessoas que são datadas? Não vou falar de velha, porque isso é preconceito, mas elas são datadas. São pessoas que já tiveram uma trajetória política bem acentuada, mas elas precisam ser renovadas. Então, esse é o mesmo problema do Brasil. A gente quer ver novos nomes. Isso é um efeito da polarização política, né? As pessoas votam não no candidato que elas gostam. Elas não votam no candidato que elas gostam, elas votam no candidato que consegue fazer oposição ao candidato que ele não gosta. Então, assim, é uma pena isso, porque... Você fala, não voto naquele de jeito nenhum, então só te sobrou uma opção. Exatamente. Eu vou votar em quem vai tirar o outro do poder, não vou votar porque eu gosto da pessoa. É quem eu odeio menos. Isso, e aí você tem presidentes muito impopulares. É verdade que, assim, presidentes muito populares, com alta popularidade, também não é bom, beleza. Mas presidentes muito impopulares também é muito ruim, porque isso fala mais em favor de gasto fiscal. Tá? Você precisa de mais gasto fiscal para poder manter uma estabilidade democrática no país. Isso aconteceu também aqui. A PEC da transição, com 200 milhões de reais, foi basicamente um dinheiro para ele não ser empichado, o presidente Lula, sabe? Ele era bem popular, né? Ele era bem popular, é um exemplo bom. E hoje ele tá tendenciando mais ao impopular. Exato. E a taxa de rejeição também muito grande. Então, com renovação, você tem 2 presidentes candidatos, no caso,
talvez até com a mesma popularidade, mas sem aquela rejeição tão grande por parte da oposição. Então, isso é bom para o jogo democrático, né? Uhum, entendi. Beto, a gente está chegando no fim, mas eu vou te dar um desafio para a gente voltar semana que vem e nós falarmos um pouco sobre o peso de cada estado. A gente falar sobre os delegados, sobre os estados, eu acho que é bacana, porque como nós vamos conversar sobre as eleições americanas, né, então cada vez mais intensamente, é interessante o nosso público saber, né, qual é o peso de cada estado, porque determinados estados são chave nas eleições americanas, então entender como que é aquele governo, se está tendenciando ou não, essa questão dos delegados para vocês entenderem melhor, né, como que é essa divisão, que não é pelo número de votos em si, então tem uma outra divisão ali muito mais importante. O que você acha? Eu aceito o convite. E tem muitos estados com particularidades muito interessantes, né? São Estados Unidos é o nome do país. Então, assim, é um país onde os estados têm muita autonomia, né? E aí você vê cada estado, obviamente, a pessoa que vai votar, ela sequer vota no presidente, né? Ela vota no delegado e ela sabe que o delegado representa tal presidente. Então, não é que nem no Brasil, que todo mundo vai votar no mesmo dia. Então, você tem algumas questões que deixam a coisa... Em certo sentido, eu acho o Brasil até mais evoluído do que as eleições americanas. Eu acho a eleição americana até uma eleição um pouco antiquada, ainda de modelo de papel, ainda em relação ao caso dos delegados. Tem o gerrymandering também, que é outra coisa que a gente tem que falar. O gerrymandering é você fazer uma divisão dos municípios territorial para você conseguir mais delegados também. Então você tem, se você for perceber, grande parte dos estados, dos municípios, bom, dos estados também, você vê que eles são muito quadrados, né? É uma coisa que, se você pegar o mapa americano, você vai ver que os estados têm uma divisão bem simétrica. São quadradões que ficam ali no meio do país. Obviamente, isso não acontece nas fronteiras, não nas fronteiras, nas laterais, né? Nos flyover, aqueles flyover states, né? Que as pessoas voam por cima, indo da Califórnia a Nova York, ou Chicago, ou Washington e tal. E aí dá para falar do gerrymandering, que é a nível de municípios, como que alguns municípios são divididos territorialmente, justamente para tentar catapultar novos delegados, e aí com isso conseguir mais uns pontinhos nos estados, né, nas eleições. Entendi, nossa. Então a gente vai ter muita coisa para falar, já está convidado. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta. Vamos montar um material bacana para o pessoal. Queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui. Seja sempre bem-vindo. Eu aprendo bastante, o público tenho certeza também. Obrigada, viu, Beto? Obrigado, Bru. Foi um prazer. A gente vai cada vez mais se aprofundar agora nas eleições. Não só por aqui, mas também pelo nosso Trade News, pelo nosso Trade News do WhatsApp, pelo nosso YouTube, que é por aqui, com outros vídeos de YouTube, que é pelo qual vocês acompanham, não só o do link ao vivo, e também todos os nossos canais da Nomos com vocês aí. Com certeza. Bom, e falando nisso, eu também vou me despedir aqui. Não se esqueça, a gente ainda tem programação na parte da tarde. A gente vai fazer uma pausa, né, Gil? A gente faz uma pausa agora. Mais tarde a gente volta com muito mais com muitos programas interessantes para vocês. Não se esqueçam de acessar o Trade News. Se você quiser abrir a sua conta durante a programação, tem o QR Code na tela. Você também pode entrar em contato com o seu assessor para abrir a sua conta internacional. E vou tirar só uma dúvida aqui antes de acabar. O S&P 500 que eu estou comentando nada mais é do que o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Como aqui no Ar com a Bru a gente fala sobre internacional, então eu vou direcionar você para investir no ETF que replica o S&P. São 3 os principais, que têm mais liquidez, são mais baratos e você pode investir através da sua corretora americana, XP Internacional ou Avenue, que a gente trabalha aqui hoje. Entre em contato com o seu assessor.
corretor. Os ETFs são IVV, VOO ou SPY. Então dá uma pesquisada, dá uma procurada, invista em dólar, tá bom? Aqui a gente só fala sobre dólar. Quer dizer, a gente fala sobre bastante coisa, mas tudo vai acabar em dólar. Muito obrigada pela participação de vocês e até semana que vem.